Olá, pessoas que por acaso estejam vendo esse vídeo. Hoje eu vou falar de uma série que é o Problema dos Três Corpos. Acho que é isso. Problema dos Três Corpos. E é uma série muito bacana, principalmente para quem estuda esses temas espiritualistas, porque é uma série que aborda bastante as questões da tecnologia, questão de extraterrestre, a questão da consciência das realidades. Hoje eu vou falar principalmente do episódio segundo. E então, se você ainda não viu a série e você se importar com spoiler, eu recomendo que você veja esse vídeo depois de ter assistido até o segundo episódio. Então, a série traz uma forma muito interessante essa dicotomia, né, que existe entre a ciência e todos esses conteúdos que fogem à ciência, que seriam conteúdos, a gente chama de espiritualistas, esotéricos, universalistas. Eu gosto de chamar dos conteúdos da revelação cósmica, porque realmente junta tudo isso. Revelação cósmica junta ciência, junta os evangelhos antigos, junta espiritismo, junta simplesmente tudo. Então, é uma série muito bacana. E uma parte interessante nesse segundo episódio é que tem a parte que tem um artefato que ele gera uma espécie de jogo. Na compreensão dos personagens ali, era um jogo, só que um jogo muito realista, onde eles sentiam, tocavam, sentiam dor, sentiam tudo. E eu já fui percebendo ali no feeling que não seria exatamente um jogo não, mas porque a série é bem expandida mesmo, ela traz questionamentos bem interessantes. Então os personagens acham que é um jogo e vão jogando como se fosse um jogo, vão se interessando, vão se desenvolvendo. Só que aí que tá, alguns elementos dentro desse jogo dá a entender que realmente não era um jogo. E aí chega a ter uma parte da menininha que sempre morre, né? Que é da moça que sempre tenta salvar ela sempre morre. Que ela soltou uma frase: eu lembro das vezes que eu morri. Aí a moça, rapaz, então pode ser que não seja só um jogo, é um jogo e tal. Pra frente vai mostrar que realmente não era bem só um jogo, que realmente era uma faixa de realidade que de alguma forma eles conseguiram ajudar aquele povo ali a se salvar. E aí fica aquele questionamento muito interessante que a gente pode fazer, que é: será que a nossa faixa de realidade, que a gente chama que a 3D, a nossa vida cotidiana, não é só um jogo? Porque a descrição é muito parecida, se você vai entender, porque o espírito é uma forma de consciência muito elevada que se desdobra em vários corpos, como a gente conhece, né? Tem os sete corpos, mas no espiritismo se estudar os dois, o físico, o duplo etérico e o perispírito, mas a gente sabe que tem mais e deve ter uma infinidade mais complexa que a gente ainda nem ouviu falar e nem compreende muito bem. É bem complexo esse tema. Então, seria a nossa vida só um jogo, né? Fica aquele questionamento. A gente sabe que a gente gosta de viver, a gente se preocupa com a vida, a gente tem os afetos com relação às pessoas e sente isso muito forte. Então, a gente sabe que é mais do que um simples jogo. Mas aí eu faço um questionamento. Será que, por exemplo, quando a gente joga um videogame, aquela realidade que nós, enquanto humanos, criamos, será que aquelas partículas de alguma forma sofrem e gozam também dos momentos que é como se fosse uma sub-realidade criada pelos humanos? Será que os seres como arcontes, esses seres que vivem puramente corpo mental, como anjos, querubins, né, pela forma bíblica, aquela classificação bíblica, são seres que vivem puramente corpo mental, será que eles não têm a mesma visão que a gente tem sobre as realidades que a gente cria? Ou seja, muitas vezes a gente cria para experimentar, não é assim? Quando a gente cria um jogo, enquanto humanidade, cria um jogo de tiro, de morte, de guerra, cria simuladores de todo tipo, tem de todo tipo, gente, de todo tipo de safadezinha, de violência, todo tipo de realidade a gente cria com os jogos, né? Será que para esses seres nós não somos exatamente como só um jogo, e por isso que também existe toda uma dificuldade deles mudarem de ideia, deles pararem de manipular, pararem de interferir, pararem de querer escravizar, porque para eles é algo prazeroso e eles não compreendem muito bem qual é o problema disso, porque são só consciências limitadas, igual a gente fala, a televisão são só elétrons e prótons e nêutrons que se unem e formam aquela realidade parecida à nossa, mas não tem nada a ver, não é real. Será que não é real? Esse é o questionamento. Porque parece muito ser real, sim. Então, talvez, muitas vezes a gente gera a realidade, a gente replica a mesma forma com que eles replicam a realidade deles.
Então a gente, na verdade, estaria cometendo o mesmo equívoco desses seres de alta estirpe que também complicam nossas vidas, né? Geram muito sofrimento com essas atitudes. Como os arcontes, como os dragões. Quem estudou já sobre os dragões sabem também que eles tiveram bastante influência aqui na Terra. Ainda tem, né? Segundo o viés espírita, porque foi um espírita que escreveu um livro sobre os dragões, e outros posteriormente, como Pedro Augusto, né, também falou sobre os dragões. Então, é isso que eu queria compartilhar para vocês, essa questão do que a gente critica muito, seres como os arcontes, os dragões, mas talvez, pessoal, a gente compartilhe dessa mesma debilidade enquanto humanidade, de senso-percepção do sofrimento. E a gente ainda está aprendendo, igual eles também estão aprendendo. Então tá meio que tá todo mundo junto nessa, e o que a gente pode fazer é tentar ser o mais fraterno, o mais humilde, o mais amoroso nos mínimos detalhes. Claro que uns vão conseguir com mais eficiência, outros não, mas isso é algo que eu realmente me preocupo. Será que quando eu jogo o jogo que eu gosto muito, extraterrestre, guerra, sobrevivência, será que eu não estou replicando a mesma problemática desses seres? Eu me pergunto fortemente. Então é isso, amigos e amigas, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.